Que às vezes eu sou mais raiz que o próprio paraense, por exemplo. Eu como açaí puro. Sem açúcar puro. No começo era ruim, mas agora eu gosto pra caralho. Com peixe assim, no meio eu como puro. Eu como maniçoba. O cara pra comer maniçoba é brabo, concorda comigo? O cara que come maniçoba é brabo. Bora lá, bora lá. Mais um tempinho aí pra vocês, a segunda rodada de questões. Nosso aluno online já tomou um café aí? Tá sentado? Tá deitado no sofá? Mas, rapaz, deitado a essa hora, meu querido. Senta direito nessa cadeira aí, aluno. Bora pra cima, seu puto. É, tem alunos de tudo quanto é canto aí, né? Vamos lá. Um, dois, até 20, não é isso? Então vamos lá. Vamos arrebentar aqui. Quatro. É, meu querido aluno. Vocês estão bons. São 20, é? Deixa eu ver aqui. São 20 questões, né? Vou dar uns 10 minutinhos para vocês responder. Uns 10 minutinhos para vocês responder. Deixa eu pegar aqui. Até a 8. 10 minutinhos pelo menos até a 8. Bora lá. Até a 8 pelo menos. Consegui responder mais. Vão respondendo até a 8 aí. Esse aqui.
Pronto até a 8? Ainda não? Mais um tempinho? Fez até 8 já? Só uma, né? Santarém, olha aí, rapaz. Qual o nome dele? André, Santarém. Ei, terra boa. Quando eu me aposentar, eu quero ficar numa praia assim, só correndo assim na areia, assim, tipo Santarém, assim. Aí no final, pegar meu contra-cheque. Porra, que coisa. Eu mereço, eu já sofri demais, caralho. Você também vai dar pra vocês, amém? Amém. É isso? Vamos lá. Senhores, ó, responsabilidade civil do Estado é quando o Estado vai indenizar, vai ter que pagar por causa dos atos dos seus agentes. E pela teoria da imputação, pela teoria do órgão, você entra com ação contra o agente? Vou te processar? Não. Processa quem? O Estado. Quando eu falo Estado, eu estou referindo ao Estado, União, Estado, a direta ou a indireta, ou eu posso falar pessoas de direito privado, mesmo não pertencentes à administração pública, desde que elas tenham um requisito, seja prestadora de serviço público. Então, a ação, se a concessionária de ônibus aqui de Belém é uma pessoa de direito privado, causar um dano, quem responde? É ela ou o município de Belém? É ela, porque ela é a prestadora de serviço público. A ação é contra o Estado, que seja União, Estado, município, contra a indireta também, ou contra uma pessoa que não pertence à administração que presta serviço público. E a ação é direta contra ela. Ah, mas tem uma regrinha que, se ela não conseguir pagar, de forma subsidiária o município paga. Mas se falar que a ação é contra o município, está errada. É contra o Estado ou contra pessoas de direito privado, prestador de serviço público. Fundamento, artigo 37, parágrafo 6º da Constituição Federal. Aqui a teoria é objetiva. O que quer dizer objetivo? Eu proponho ação. Precisa de dolo ou culpa? Eu não faço valoração. Não precisa. Mas contra o agente é um sujeito. Se é um sujeito, é subjetivo. Tem que provar o dolo e a culpa. O Estado entra com ação. Qual é o nome dessa ação? Regressivo. Aqui, requisitos para reconfigurar a responsabilidade civil do Estado. Quais requisitos que eu preciso? Conduta, dano e nexo causal. Exemplo. Eu estou andando. Exemplo, vamos falar que um bombeiro está salvando alguém. O bombeiro está salvando alguém, está caminhando, e o bombeiro do nada pega e joga o cara assim na mata. Tava puta aquele dia cansado. Teve conduta? Teve. Teve dano? Teve nexo causal? Foi por causa disso que o cara se machucou. Então o Estado responde. Ah, mas ele teve dolo. Não pouco importa se ele teve dolo ou culpa. Vamos dizer que foi de forma culposa. O Estado responde. Não precisa dolo ou culpa. Basta preencher esses elementos. Calma lá. Tem que ter o que? Nexo causal. Mesmo exemplo. O bombeiro está andando com o cara, quebra lá a prancha que está carregando o cara e o cara bate a cabeça e vem a falecer. Vem o laudo e comprova que não foi por causa daquela queda que ele faleceu. Na verdade, ele teve um infarto. Se não teve nexo, rompeu. A morte dele não foi por causa da queda. Rompeu o nexo causal. Não tem os requisitos, não preencheu-os todos, não tem responsabilidade civil do Estado. Tem que ter conduta, dano e tem que ter o nexo. Beleza? O Estado sempre paga? Não. Excludente. Quando o Estado não paga? Culpa exclusiva da vítima. O cara pulou na frente da viatura. Suicida. Culpa exclusiva dele. O Estado se exclui. A excludente é para o Estado não pagar. Culpa exclusiva de terceiro, ou a prova pode falar um ato de terceiro. Exemplo, eu estou dentro do ônibus vindo para o Elite. Concessionária de transporte público, ela que responde. Na concessionária o cara joga uma pedra, passa na janela e me acerta. Porra, foi culpa exclusiva de um terceiro. A concessionária não responde. Entendeu? Culpa exclusiva, um ato externo à atividade dela. Caso fortuito força maior, um assalto, uma enchente, um terremoto que causa um dano, é algo mais imprevisível. O Estado também não paga nessas situações. Entenderam? Então tem excludentes. Tem atenuante. O Estado paga, olha o nome dizendo, atenuante, paga de forma reduzida, atenua, reduz, culpa concorrente. Aqui é o exemplo do aluno que vem, eu criei esse exemplo. O aluno que vem para o Elite, está lotado, tem um aulão aqui de administrativo, 100 questões no dia. Aí o aluno fala, eu não perco essa aula, está lotado o ônibus. Aí o aluno vem, não tem ninguém, não entra ninguém, o aluno gruda na janela e fala, eu vou para essa aula. O motorista olha e fala assim, foda-se. Eu choro, né, como diz os paraenses, dane-se.
O motorista deveria parar e falou, cara, não é na janela. Então, veja só, o cara deve vir de pendurado na janela? É lugar para andar no ônibus, na janela de pendurado? O motorista, pela cautela, ele deveria falar foda-se e dane-se? Houve uma culpa, o quê? Concorrente. O Estado paga de forma reduzida, atenuada, mitigada. Agora, a RA, teoria do risco administrativo, é adotada. Ela precisa de conduta, dano e nexo causal. Mas ela admite o quê? Excludentes e atenuantes. Qual a diferença do risco integral? Risco integral é o Estado, é uma mãezona, assim, risco integral. É um garantidor universal, olha só. Tem conduta, tem dano, tem nexo causal, mas não admite excludentes. Se não admite excludentes, é ruim para o Estado. Porque excludente é para o Estado falar, não vou pagar. Vou dar o mesmo exemplo. Se o cara pula na frente de uma viatura da PRF para cometer suicídio, o Estado paga? O Estado não paga porque tem um excludente, culpa exclusiva da vítima. Se o cara pula dentro de um reagente nuclear, tem uma usina nuclear e o cara pula lá dentro para cometer suicídio também, o Estado tem que pagar? Paga, porque o risco é integral. Aqui não tem como o Estado falar excludente. São questões sensíveis. Um atentado terrorista, um acidente em uma aeronave, o Estado sempre paga. Basta ter conduta, dano e nexo causal. E o Estado não pode falar, eu quero se excluir. Não tem excludente para o Estado no risco integral. Essa é a diferença. Entendido? Vamos para as questões. Vem aqui, fortuito. Ele pode ser interno ou externo. Fortuito interno. Responde. Responde, exemplo. O pneu da concessionária estoura. O pneu estourar tem a ver ou não com a atividade dela? Tem a ver. É algo que é interno, concorda comigo? É um fato. É um fortuito, mas é um fortuito interno. Tem relação com a atividade. Ela vai responder. Ela pode alegar excludente no fortuito interno? Não pode, porque se ela responde, ela não pode alegar excludente. Agora, no fortuito externo, é o exemplo da pedrada. A pedrada, o cara tá lá, o cara dá uma pedrada. É um fortuito externo. Atirar pedra num ônibus tem a ver com a atividade da concessionária cuidar disso, gente? Não tem a ver, é um fortuito externo. Ela não responde nessa situação. No fortuito externo, ela pode alegar excludente. Aqui ela alega excludente, ó. Aqui ela alega excludente, ó. Aqui ela pode alegar excludente e atenuante. No interno não dá, porque é relacionada à atividade dela, ela não pode alegar. Beleza? Vamos para as questões. Bora lá. Questão número 1. A teoria no que concerne a responsabilidade civil do Estado assinada correta. A teoria da responsabilidade objetiva determina que, para receber a indenização, a vítima deve comprovar o ato, olha aqui, ó. Ato, pode ser conduta, o ato, o dano e o nexo causal. E ele falou que tem que comprovar a culpa e o dolo. Falou, tem provado culpa e dolo, gente? Não precisa, tá errado a letra A, não precisa comprovar culpa e dolo. Letra B. As guardas municipais respondem pelos danos que os seus agentes, nessa qualidade, eventualmente causar a terceiro. Para. Guarda não responde, não. Quem responde é o ente ao qual ela está ligada, que é o município. Porque a guarda é um órgão público. E órgão público não tem personalidade jurídica. Letra C. Eventual absolvição no âmbito penal por insuficiência de prova não autoriza a condenação do servidor nas esferas civil e administrativa. Autoriza sim. Professor, e quando vincula? Aqui é mais específica. Se você está lá no penal, olha aqui, no direito penal, vou até puxar para o quadro, ó. No penal, quando vincula o penal, inexistência do fato e negativa de autoria, vincula. Deixa eu melhorar isso aqui para você. Vincula. Como assim? Lá no direito penal, o cara falou o seguinte, falou que você matou alguém. Só que daí vem o processo, está tramitando do nada, o cara que falaram que você matou, aparece, o cara está vivo. Inexistência do fato, nem existiu aquilo lá. Você acha que o cara vai responder no direito administrativo? Não pode. Vincula. Essa decisão do direito penal vincula o direito administrativo. Via de regra, as três esferas são independentes. Pode levar uma penalidade no direito administrativo, no direito penal e no direito civil. Via de regra, pode ser as três independentes.
Mas aqui, inexistência do fato, vincula. Negativa de autoria, falaram que foi você que matou. Qual é o teu nome? O Caleb, aí, falaram que foi o Caleb que matou. Mas, na verdade, quem matou foi qual o nome? Esse aqui, o Paysandu. Qual é o teu nome? Mas quem matou o cara foi o Vinícius. Negativa de autoria para o Caleb, não foi o Caleb. Essa decisão do direito penal vincula o direito administrativo? Vincula. Agora, vamos para a questão. Absolvição no âmbito penal por falta de prova, insuficiência de prova, vincula? Não, se faltou prova, não condenou o cara porque só não teve a prova suficiente, ele pode levar a sanção no direito administrativo. Quando no penal vincula? No penal vincula nessas situações aqui. Entendeu o que a questão falou? Lá no penal foi absolvido por insuficiência de prova. Ele pode responder aqui? Pode responder aqui no administrativo. Beleza? Esse é o erro da questão, o não lá, ó. Não autoriza a condenação, autoriza sim a responsabilização dele aqui. Esse é o erro da letra C. Letra D. A pessoa jurídica de direito privado responde por ato omissivo ou comissivo, culposo ou doloso, causado por seu agente na prestação de serviço público que gera prejuízo ao erário. Correto, essa aí. 1D. Por que a letra errada? A responsabilidade do Estado é subjetiva. Corta. Qual é o tipo de responsabilidade do Estado? Objetiva. 2. Assinale a alternativa acerca da responsabilidade civil do Estado. A teoria do risco integral obriga o Estado a reparar todo e qualquer dano, independentemente da vítima ter concorrido para o seu aperfeiçoamento. Certo ou errado? Tá certo. Todo mundo erra essa questão, cara. Essa aqui todo mundo erra. Eu trago na turma, a maioria erra. O risco integral é radical. Eu falei para você que o risco integral é radical. O Estado sempre indeniza. O Estado não... Olha aqui, ó. Independentemente da vítima ter concorrido. Se a vítima concorreu para o dano, o Estado vai pagar de qualquer jeito. Lembra do suicida que pula no reagente nuclear? Ele concorreu, mas o Estado tem que pagar. Porque é questão sensível. Ela é adotada? Não. Ela aplica em casos específicos. Exemplo, terrorismo, acidente aeronave de matrícula brasileira. Questão ambiental também pode se aplicar. A teoria do risco integral é exatamente a letra A. 2, letra A. Entenderam, gente? Ela não admite excludentes. O Estado não pode falar, não vou pagar, eu vou me eximir. Não. Basta preencher e ter o dano que o Estado vai ter que pagar. Por isso que é risco integral. O Estado é um garantidor universal. Por que está errado as outras? A responsabilidade civil do Estado é subjetiva. B, não, é o quê? Objetiva. C, em caso de responsabilidade decorrente de ato praticado por servidor, a obrigação de reparar o dano limite-se ao próprio servidor, gente. A obrigação é de quem? Do Estado, não é do servidor. Se ele quiser falar do regresso, ele tem que falar. Ele não falou do regresso, você leva a regra. Qual que é a regra? A obrigação é de quem? Do Estado. As entidades da administração indireta responderão objetivamente pelos danos que causar a terceiro, mesmo quando os danos por ela provocar decorrer de atividade econômica. Ó. Atividade econômica não, tem que ser o quê? Prestadora de serviço público. Não pode ser exploradora de atividade exploradora. Aqui é o A primeiro. Não pode ser exploradora de atividade econômica, meu querido aluno. Aqui ele falou justamente isso aqui, ó. Exploradora de atividade econômica não aplica essa teoria. Foi o que ele falou aqui, que pode aplicar essa teoria. Não aplica. Aplica para quem? Presta serviço público. Beleza? Entenderam o erro dessa? Bora para 3. Tá entendendo, minha querida? Aquela aluna ali, essa aluna é folgada pra caralho. Eu te conheço, aluna. Pois eu vou contar a tua história aí na turma, tá bom? Assinale a opção correta em relação à responsabilidade civil do Estado. Letra A. Tô brincando, não vou contar não, tá bom? Dessa vez, mas você não faz mais piada comigo, tá, aluno? Letra A. O Estado tem direito de ser ressarcido pelo agente público pelos danos que tenha causado a terceiro, ainda que não seja comprovado o dolo e a culpa. Para. O Estado quer ser ressarcido do agente, cobrar do seu agente. Ele quer cobrar do agente, ainda que não comprove o dolo e a culpa. Opa, eu tô falando da ação regressiva. Se ele quer cobrar do agente, ele tem que comprovar o dolo e a culpa. Beleza? Vou te dar um exemplo. O PRF tá dirigindo normal, atropela alguém. Tava tudo certo, cara. Foi um incidente. Não teve dolo, não teve culpa. O Estado paga? Paga. O Estado vai cobrar do PRF, não teve nem dolo nem culpa do PRF. O PRF não vai pagar nada. Mas ocorre que o PRF viu um inimigo dele e arremessa a viatura em cima da pessoa. O Estado paga? Paga. É contra o Estado, não contra o PRF, contra o Estado. Aí o Estado sabe disso, investiga,
teve dolo, teve culpa do PRF, o PRF paga para o Estado? Vai cobrar do PRF, ele vai ter que indenizar o Estado. E para o Estado cobrar do PRF, o Estado tem que ser condenado ou ele pode já cobrar antes de ser condenado? Só depois de condenado. Depois de condenado que ele vai cobrar do PRF. Porque senão ele quer cobrar antes, né? Tem que ser condenado. Então, vamos lá, qual que eu estou mesmo? Eu já falei, né? A conduta omissiva do agente público, ainda que dolosa, não gera o dever estatal de indenizar? Tem que indenizar. Pouco importa se tem dolo ou culpa. Letra C, atuação estatal que causa dano ao particular gera a obrigação de indenizar, independentemente da comprovação do dolo ou culpa do agente. Sim, não precisa comprovar dolo ou culpa do agente. Essa é a regra da teoria. 3, gabarito C. Entenderam isso, gente? Não precisa comprovar dolo e culpa. Qual o erro da D? A culpa exclusiva da vítima, o caso fortuito, a força maior e a culpa exclusiva de terceiro não configura excludentes. Claro que configura, corta o não lá. Configura sim, corta o não lá. Configura excludente. 4. O sistema brasileiro de responsabilidade civil extracontratual do Estado, fundado na Constituição e na jurisprudência, admite a responsabilidade de que tipo? Objetiva ou por risco integral? É essa adotada, gente? Essa é específica. Objetiva por risco integral como regra? Não. Objetiva do Estado e subjetiva do agente público causador do dano, adotando a teoria do risco administrativo. Letra C. Letra C. Gente, é a banca, tá? Eu não mexi no gabarito, não. É a banca que colocou. Agora a D. Qual o erro da D? Subjetiva? Não é subjetiva. É o quê? Objetiva. 5. Em relação à responsabilidade civil do Estado. A prescrição. Qual que é o prazo de prescrição? 5 anos. 5 anos. Só cuidado. 5 anos. 5, letra C. Cuidado, que se for uma ação de ressarcimento ao erário, conforme inciso 5º do artigo 37 da Constituição, ressarcimento ao erário, qual que é o prazo? Imprescritível. Ação de ressarcimento ao erário tem prazo? Não, ela é imprescritível para esse ressarcimento. Beleza? E ações de tortura. O cara foi torturado, ele quer rever uma indenização do Estado. Opa, imprescritível também. Beleza? Atos de tortura cometidos no regime militar. A responsabilidade é o quê? Imprescritível. Beleza? Aqui, mais o prazo geral é o quê? 5 anos. É o quê? Pô. É D. Pô, a gente tá acostumado a marcar C, né? Caralho. Acostumado a marcar C. Acostumou, né? C, foda-se. Não. Ação de ressarcimento ao erário é imprescritível. Ação decorrente de atos de tortura, imprescritível. Mas ele não está tratando disso. Ele está tratando a regra geral da responsabilidade civil. Qual que é o prazo? 5 anos. Bora lá na 6ª. No Brasil, como regra, a responsabilidade civil adota qual teoria, gente? Risco administrativo. O Estado tem um risco em ser Estado. Por isso o risco administrativo. Ele tem que dar garantias para o cidadão. Por isso o risco administrativo. 6, gabarito, letra B. 7. Qual é o teu gabarito da 7? A maioria errou essa questão. Ela é difícil de interpretação só, na verdade. A responsabilidade civil do Estado admite situações em que se admite a exclusão da responsabilidade da administração, tal. Aqui, ele estava aqui, admite a exclusão, tá aqui, Mas continua, não é isso que ele quer cobrar. Todavia, mesmo em caso de eventos imprevisíveis, há o dever de reparar, marca essa palavra, há o dever de reparar, em sentido objetivo a lesão a terceiro, que ocorre em qual situação? Tem que pagar. Ele não quer excludente. Ele quer uma causa que não é excludente. Quando o Estado tem que indenizar. Em qual situação dessa o Estado tem que indenizar? B, o fortuito interno, porque é interno, tem relação com a atividade, o Estado tem que indenizar. Tá aqui, Fortuito interno, o Estado responde, tem que indenizar. Fortuito externo, o Estado não responde. Aqui lembra do quê? O externo lembra da pedrada. Anota aqui do lado, pedrada. E aqui você anota o que? Interno, pneu. Pneu estourou. Beleza? Só linkando. Qual o gabarito, então? B. Porra, a turma da manhã, cara, se lascaram com isso aqui. Vocês estão mais avançados, eu acho. Também não é a Beatriz que dá aula para vocês, né? Tô zoando. Tem que fazer piada, né? Falei. O José, voltar na questão 2, ele quer saber qual é o erro da letra E. 2, erro da letra E. Vamos lá.
O servidor somente responde regressivamente pela indenização que esse tiver que pagar a terceiro por danos que aquele tiver causado com dolo. Ó, o servidor somente responde regressivamente ao Estado somente se for dolo. Não. Ele dolo ou culpa. Dolo ou culpa. Ele restringiu demais. Ele falou só por dolo. Não, pode ser dolo ou culpa. Na regressiva pode ser dolo ou culpa. Voltando, eu estou o quê? Na oitava. Qual o gabarito da oitava? A responsabilidade civil de forma objetiva, oitava C. Vou dar mais 7 minutinhos aí para 10 minutinhos para vocês responderem as próximas. A oitava? Ó, nos termos das pessoas jurídicas de direito, nessa qualidade causada a terceiro, a responsabilidade é de qual tipo? É administrativa? Não. A responsabilidade é civil. Começa por aí. Então, o que é administrativa, penal não é penal. A responsabilidade é civil. Então, você vai ficar com qual? Você vai ficar com a letra C, D, exclusivamente disciplinar, não. Disciplinar no direito administrativo. A penalidade interna do direito administrativo. Não pode ser também aí. Então, é civil. Ela é civil. De que forma? Objetiva ou subjetiva? Objetiva só foi diferente a forma dele cobrar. Entendeu? Ele mudou a forma de cobrar. Agora, por que não pode ser a letra D? Civil, apenas se comprovada a culpa. Opa, não precisa comprovar a culpa. Foi só uma questão diferente de abordagem. Mas o conteúdo e o conceito é o mesmo. Entendeu? Tudo certo, né? Bora lá para as próximas. Vocês estão é do caralho, pesado. Vocês estão bons, hein? Depois vocês contam quantos pontos vocês tiraram na aula toda. São 50 questões hoje. Para passar, tem que tirar pelo menos, acertar pelo menos 40. Entendeu? Não, 35, tá bom, 70. 35. Hoje eu tô mais o que? Cidadão, eu tô mais humanizado. Antes eu xingava o aluno de maldito, agora eu mudei totalmente. Sou uma nova pessoa. Sou uma nova pessoa. O aluno é querido. Posso apagar aqui?
Hum. Deixa esse espaço aqui para montar. Bora lá, senhores. Atos administrativo, principalmente o tema classificação, que está no teu material resumo, é um tema mais denso. Mas a maioria, quando você tiver dúvida numa questão, você vai na palavra, tenta interpretar o sentido da palavra que ela te ajuda na resposta. Aqui, ato administrativo, conceito é a declaração unilateral
produz efeitos jurídicos imediatos, é regido por direito público passível de controle pelo Poder Judiciário. Isso é o conceito de ato administrativo. Ele tem elementos ou requisitos. Você tem que gravar. Não pode trocar com atributos. Elementos ou requisitos. Co, fi, fo, mob. Competência, finalidade, forma, motivo, objeto. Senhores, é aula de revisão. Por isso que eu estou colocando só a sigla e tal, né? Já estou presumindo que você já viu isso. Já viram, né? Pronto. Competência e finalidade. Ó, esses três aqui sempre são o quê? Vinculados. Esses dois últimos, a prova pode falar que são discricionários ou ela pode falar que são vinculados ou discricionários. Tanto faz. O foco, o que é foco? Forma e competência. A forma e a competência são os dois únicos que pode convalidar. E o que é convalidar? É corrigir. Se um ato é ilegal, vem para cá, ó. Se um ato é ilegal, eu faço o quê? Anulo. Mas aqui na convalidação, o que eu faço? É ilegal. Mas não quero anular. Tem como sanar o problema, tem como corrigir. Eu faço o quê? Convalido. E aonde que eu posso convalidar? Na forma e na competência. Os outros aqui pode convalidar, gente? Não, só na forma e na competência. Convalidar é tirar o vício. A convalidação retroage. Eu tiro a ilegalidade do ato e corrijo. Isso é convalidação. Eu posso convalidar a competência? Sim. Mas a competência não pode ser exclusiva e nem quanto à matéria. Então, se a competência é exclusiva sua e teve um vício, pode corrigir? Não. Se é uma determinada matéria, posso corrigir? Não. Se a prova falar competência pode ser corrigida, correto. A competência é exclusiva e quanto à matéria pode? Não pode. Entenderam, gente? Competência pode convalidar, corrigir o problema na competência? Pode. Se a competência for exclusiva, não pode. Se for quanto à matéria, não pode também. A forma pode corrigir um vício na forma? Pode. Ah, mas se for uma forma essencial do ato, pode corrigir? Não. Exemplo, um concurso tem que ter um edital. Fizeram um concurso que não divulgaram edital. Tem como corrigir isso, gente? O edital é uma forma essencial, substancial do ato. Não tem como corrigir. Se falar a forma e a competência, pode. E se ele quiser aprofundar, a forma essencial do ato pode ser convalidada. Errado, não pode. A forma pode, mas não pode ser essencial do ato. A competência pode ser convalidada, ok. Ainda que competência exclusiva, não pode competência exclusiva. Não pode competência contra a matéria. Atributos é a parte. Presunção de legitimidade, autoexecutoriedade, tipicidade e imperatividade. Todos os atos têm o PT. O PT está presente em tudo, é um macete para você. Todos os atos são presumidos de acordo com a lei e a verdade. E todos os atos são o quê? Típicos. Mas nem todos os atos são autoexecutórios. Nem todos, por exemplo, uma multa não é autoexecutória. Você fala, paga, eu te multei, paga. Você fala, não vou pagar, vai na justiça, meu amigo. A multa não é autoexecutória. Você pode não querer pagar. A imperatividade, nem todos os atos são autoexecutórios. Exemplo, eu vou lá na Polícia Federal e peço uma certidão. Uma certidão é dotada de imperatividade? Não. Certidão não é dotada. Agora eu faço uma multa em você, é dotada de imperatividade de multa? É. Então nem todos são autoexecutórios, nem todos são imperativos, mas todos têm o PT, que é presunção e tipicidade. Espécie de ato NONEP, normativo, ordinatório, negocial, enunciativos e punitivos. Tá tudo no teu material macete aí. Extinção dos atos, eu vou tirar o ato do mundo jurídico, o ato ilegal, eu faço o quê? Anulo, é ilegal, ó. Anular, vogal puxa vogal. O ato é ilegal, eu faço o quê, meu aluno? Alguma forma você anular, o ato é ilegal. Entendeu? Se o ato é ilegal, eu faço o quê? Anulo. Ilegal, eu revogo? Pelo amor de Deus, o mata não. Se o ato é ilegal, eu faço o quê? Anulo. O ato legal eu faço o quê? Revogo. E por que eu revogo se é legal? Por conveniência, por interesse público, por mérito administrativo. Beleza? A revogação é porque a administração não tem mais interesse, não é mais conveniente. Cassação funciona como uma sanção. Exemplo, um hotel tem uma licença. Só que esse hotel vira o quê? Uma casa de tolerância. Os meninos aí sabem o que é casa de tolerância, né? Falei chique, a Ju falou, não é para falar aquele outro nome com P, né? É casa de tolerância. O hotel pode virar casa de tolerância? Não. Ele descumpriu na execução dele uma condição essencial. Ele vai ter a licença dele o quê? Cassada. Funciona como uma sanção. Beleza? Durante a execução da atividade, ele descumpre uma condição da execução e ele vai ter cassada. Caducidade. Surge uma lei posterior. Ó. Aqui é o R, né? Lei posterior. Essa lei posterior, meu aluno, ela torna incompatível a situação anterior.
Às vezes ele dá uns exemplos nada a ver. Fala assim, determinada prefeitura permitia usar uma praça pública para banca de jornal. Posteriormente, surge uma lei que torna aquela área como questão ambiental, uma área ambiental. Opa, podia ter banquinha de jornal ali, mas veio a lei e falou que não pode mais, que aqui é questão ambiental, é um parque ambiental, e não pode mais ter a banca ali. Pronto, essa lei posterior tornou incompatível o ato anterior. Lei posterior torna incompatível o ato anterior. Aí o que é contraposição? Cara, a contraposição, o nome já diz, efeitos opostos. Eu tenho um ato mais um ato depois. Aqui é lei, olha aqui em cima. Caducidade é lei. Aqui embaixo o que é ato mais ato. Exemplo, o ato de exoneração tem efeito oposto ao ato de nomeação. Ou ele pode falar, o ato de demissão tem efeito oposto ao ato de nomeação. São atos com efeitos opostos. São os principais dicas aí. Bora pra cima, bora. Pá! Bora para as questões ali. Questão, bora lá. Qual que é a questão? 9. Vibra, aluno, vibra. Questão 9. A conceituação de ato administrativo produz efeito meramente administrativo de forma imediata. Olha aqui, de forma imediata, meu querido. É de forma o quê? Imediata. Continua, 9. Se constitui sob o regime de direito privado. Eu falei para você que é de direito público. É a declaração do Estado ou de quem representa? É a declaração do Estado ou de quem representa. Ele falou, é a declaração do Estado ou de quem representa. Pronto. Não está completo, mas está certo. Vamos para a próxima. Dispensa a submissão de controle judicial. Quer dizer que um ato administrativo o judiciário não pode controlar. Pode sim, não dispensa. Está errado aqui. Qual o gabarito da 9, então? Letra C. 10. O entendimento de que os atos gozam de presunção de legitimidade significa que são emitidos em conformidade com a lei até prova em contrário. Letra B. Gente, eu vou só falar um macete aqui. Presunção de legitimidade, L, está de acordo com a lei. Presunção de veracidade está de acordo com a verdade. Mas eu já vi a tua banca colocar só assim. A presunção de legitimidade consiste no ato estar de acordo com a lei e a verdade. Está correto também. Ela pegou a expressão legitimidade como um gênero que pega a lei e a verdade. Mas, se for mais técnico, legitimidade de acordo com a lei, legitimidade pega o L de lei. Veracidade de acordo com a verdade. Ele subdivide. Mas eu vi a tua banca só falar legitimidade está de acordo com a lei e a verdade. Correto também. Não foi o caso dessa questão. Beleza? Então, o gabarito, conformidade com a lei até prova em contrário. Por quê? Exemplo, eu multei você. Quem que prova? É o Estado? Inversão do ônus da prova. Você que vai comprovar que não furou o sinal vermelho naquele dia, naquela data tal. O Estado te acusa, tecnicamente, e você que prova. Para o Estado, porque ele tem supremacia. No direito civil, o cara te acusou, ele que prova. No direito penal, ele que prova. No direito administrativo, não. O cara te acusou, o Estado falou que você furou o sinal vermelho. Inverte o ônus da prova. Cabe a você provar. Entendeu? Entender a questão até prova em contrário. Bora. Letra C. Se impõe aos administrados, independentemente de sua concordância? Não. O entendimento que a presunção de legitimidade, não, gente. Impõe ao administrado, independente da concordância. Qual dos atributos que ele está falando aqui? Independentemente do cara concordar, vai impor a ele. Qual desses aqui, dos atributos? Imperatividade. Sujeito ao controle discricionário do Poder Judiciário. Não é discricionário, o Judiciário pode controlar. São executadas pela própria administração, sem intervenção do Poder Judiciário. Opa, aqui ele está falando de auto-executoriedade. E o comando está pedindo o quê? Presunção, né, gente? Presunção de legitimidade. Então, o gabarito é AB. Pronto. 11. Assinale a opção que apresenta o elemento do ato que diz respeito ao efeito jurídico material imediato. Qual que é o imediato? O objeto. O objeto é imediato. Um macete aqui para você lembrar se é imediato ou imediato. Objeto não tem uma vogal? A palavra imediata também não começa com vogal? Imediato, objeto, imediato. Faz alguma associação aí para não esquecer. A finalidade é de qual? Imediato ou imediato? Finalidade é imediato.
finalidade imediata. Já vi a banca ficar cobrando essas troquinhas aí. 11, qual é o gabarito da 11, então? A. 12, qual é o teu gabarito? O que pode ser convalidado, gente? Letra D, competência e forma 12D. Ele está falando o quê? Da convalidação. Pode convalidar. Letra D. O que é convalidar? É sanar o vício, corrigir o vício. A convalidação opera efeito para frente ou retroativo? Se eu tiro o vício, eu vou tirar desde o começo ou só daqui para frente? Desde o começo. Se é desde o começo, está viciado aqui o ato. Eu resolvo convalidar. Eu vou ter que tirar o vício desde o começo? Desde o começo. A convalidação também tem efeito retroativo. Ela tira a ilegalidade desde o começo. Assim como a anulação tem efeito retroativo também. A convalidação é só sanar o problema do ato. Você tira a ilegalidade e mantém aquele ato. A anulação, você tira o ato do mundo jurídico. Entenderam o que é convalidar? É como se fosse dar um jeitinho para aquele ato. Entre aspas, dar um jeitinho. Vamos salvar esse ato? Ele é ilegal, mas dá para corrigir esse problema. Então vamos convalidar. Então o gabarito da 12 é o quê? Letra D. Entenderam o instituto, gente? Tranquilo. 13. No que se refere à vinculação e discricionalidade dos atos em espécie, é correto afirmar que as autorizações, as permissões e as licenças são de que tipo? Aqui é o macete que eu vou dar matador para você. Ele mata 90%, não é 100%, vou ser sincero. Não dá para salvar tudo, né? Mas ajuda muito. Se tem a letra R, é o quê? Discricionário. Se tem R, é o quê? Se na palavra tem R, qual que é? Discricionário. Mas eu vou já... Anota aí. A palavra admissão não tem R, é o quê? Discricionário. Quer anotar essa exceção aí? Anota. Admissão... Coloca um tracinho assim. É discricionário. E aí coloca R, também é discricionário. Quando tiver a letra R, vamos lá, a palavra que tem a letra R aí. Discricionários. Vamos lá em cima, né? Ele pegou a autorização. Tá vendo? Ó, é correto afirmar. Ele quer o que é discricionário, que é vinculado. A autorização é o quê? Tem a letra R lá? Então, é discricionário. Permissões, tem a letra R? Discricionário. Licença? Não tem. Então, é o quê? Vinculado. Qual o gabarito? Letra D. Esse macete não salva 100%, tá? Já estou avisando. Ele salva quase tudo, mas não é 100%. E eu já te dei um exemplo. A palavra admissão não tem R. E admissão, por exemplo, eu quero ser admitido numa escola. Admissão é o quê? Discricionário. Discricionário. Professor, vamos para 14. Qual que é o gabarito da 14? Todo mundo está marcando D, né? Qual o gabarito da 14? 13 é D, gente. 13 é D, 14 é qual que é? D. B de bola. Ele quer a correta. Atuação vinculada, quando a administração conforme critério de oportunidade e conveniência. Para. Ele falou que é vinculada conforme critério de conveniência. Meu aluno dá um tapa na cara da banca, porra. Vinculada, conveniência, tem a ver isso? Quando tem conveniência é o quê? Discricionária. Letra B, é indelegável a competência para decisão de recurso administrativo. Anota aqui o macete cenoura. Cenoura, você não delega a tua cenoura. Competência C, competência exclusiva no a decisão de atos de caráter normativo e a decisão de recurso administrativo. Então, competência exclusiva, posso delegar? Não. Um ato para fazer edição de um ato normativo, não posso. Para decidir um recurso, eu posso? É a minha competência de decidir o recurso. Também não posso delegar. Gabarito, então, letra B na 14. Vamos para a próxima, meu querido. Por que a C está errada? Tipicidade, autoexecutoriedade, imperatividade e discricionariedade são classificados como atributo. Discricionariedade, não. Olha aqui, ó, atributos aqui é a parte. Presunção de legitimidade, autoexecutoriedade, tipicidade e imperatividade. Não tem executoriedade. É decoreba. Concorda comigo que é decoreba? Decoreba. D. A administração pode revogar os seus próprios atos quando derivados de vícios que tornem ilegais, posto que deles não se origina direitos. Qual é o erro aqui? Revogar, ele falou que é revogar o ato é ilegal. Ele falou revogar o ato ilegal. Não, se é ilegal, eu faço o quê? Anulo. É da letra E. O ato administrativo ilegal que decorre efeitos favoráveis é 3 anos. É 3, gente? 5. 5. Se você não souber o prazo, marca 5. Não sei, tá na merda, marca 5. E se for... se eu tô na cagada, marca 5. Outra coisa.
A. Se for ressarcimento ao erário, qual que é o prazo? Imprescritível. O Estado ressarciu o Estado. É imprescritível. O Estado quer receber, né? Ressarcimento ao erário, a ação é imprescritível. Atos decorrentes de tortura. Imprescritível. 15. Qual é o teu gabarito na 15? É de elite? Caso a administração entenda que determinado ato, ainda que em consonância com todas as prescrições legais, ó, ele diz que tá legal, não atende adequadamente ao interesse público. Só não atende, mas o ato é legal. Ela vai fazer o quê, gente? Revogação. 15 e... Vamos para 16. Qual é o teu gabarito 16? D ou B? Então vamos ver. Acerca da extinção dos atos. A anulação retira do mundo jurídico com efeito, produzindo efeito prospectivo. A anulação, ele falou que é prospectivo, gente. Não, a anulação é o quê? Retroativo, ex tunc. Beleza, senhores? Então tá errada a. A revogação do ato discricionário produzindo efeito ex tunc. Olha aqui. Revogação, ele falou que é ex tunc, não. Revogação é o quê? Ex nunc. Letra, tem aquele macete, né? Que você deu tapa na testa. O cara vai para onde? Para trás. Testa, tunc, o cara é retroativo, vai para trás. Não pode dar tapa na testa do aluno, né? Não pode. Tá, então vamos para D. A cassação é a extinção do ato por descumprimento na execução. Cassação, descumprimento na execução, funciona como uma sanção, sim. Correto, letra D. Ela funciona como uma sanção. O exemplo é o hotel que virou casa de tolerância. Você sabe, né? O Elite, imagina só, o Elite é a instituição de ensino, resolve lá no fundo daquela sala lá montar o quê? Um negócio estranho lá. Vai ter problema. Vai ter ou não vai ter problema? Vai ter o quê? A cassação. Beleza, senhores? Então, 16, qual é o gabarito? D. Letra E. Qual o erro da E? Anulação tem como motivo a conveniência e a oportunidade. Para. Anulação, conveniência, oportunidade, meu aluno. Dá um tapa nessa banca, né? Essa etapa aí merece levar um tapa. Caralho, imagina a banca querer me processar. É didático, é só para o aluno divertir. Setup, eu sou parceiro. Eu tô no qual na? 17, né? Então, volta lá, 17. Qual é o teu gabarito da 17? Extinção de um ato em decorrência da edição, olha a palavra-chave. Lei superveniente, lei posterior, que revoga a legislação anterior. Qual que é? C, caducidade, 17C. 18. Essa questão é espinhosa, gente do céu. É da CETAP. Essa questão é maldita, essa questão. A CETAP, olha aqui, é da CETAP. Ela cobrou 2 questões e uma tem um gabarito de um jeito e a outra tem de outro. Seria muito mais cômodo eu nem trazer para você, não vou ter dor de cabeça para explicar para o aluno, é mais conveniente. Não, cara, tem que enfrentar o problema de frente. E tem que te dar um macete para você dar um jeito de acertar. Qual gabarito você acha dessa aqui da 18? 18 é o gabarito B. Mas a tua banca cobrou uma outra parecida e deu A. Nem tá aqui, mas ela cobrou uma outra parecida e deu A. Deixa eu tentar fazer você entender. Aqui eu vou te explicar, saindo da figura do Evanildo e tentando te explicar conforme o que a banca raciocinou. Vamos ler lá o comando. 18 é 18, né? A nomeação dos aprovados. Marca lá 12. Ele está especificando, cara. 12 aprovados. Marca 12 aprovados e fala marca foi publicada. Você nota comigo que já foi feito o ato, né? Já foi publicado e já nomeou. A tua banca presume que aí é vinculado. Agora ela fez uma outra questão. A nomeação de aprovados de um determinado concurso. Olha só. A nomeação de aprovados. Discricionário. Veja a diferença. Aqui ela determina. A nomeação foi publicada. Vinculado. A outra questão que ela fez e deu outro gabarito. Ela falou a nomeação de aprovados de um concurso. Aprovados de um concurso, o Estado nomeia se quiser. Discricionário. Aqui ela falou, foi publicada já. Então ela presumiu que o ato é vinculado. Vocês conseguiram pegar a sutileza da tua banca aí ou não? Quando for mais específico, não tiver muita margem, foi publicada, vinculado. Se falar genérico, discricionário.
Então, a tua banca... Quando eu fiz a questão, eu errei. Falei, caralho, porque tecnicamente, vamos lá, direito administrativo. A nomeação dos aprovados dentro da vaga é direito subjetivo? Direito subjetivo, o Estado tem que te nomear. Beleza? Direito subjetivo. Agora, o momento... Olha como é que é complexo essa questão. Quando o Estado te nomeia, é discricionário. Ele pode te nomear dentro do prazo de validade. Até o momento de prazo de validade é discricionário. Mas te nomear, se você está dentro das vagas, é direito, é vinculado. Está dentro da vaga, é direito subjetivo. Então foi aí que deu essa confusão nas questões. Mas o que a banca quer saber? Ela quer saber o seguinte. A nomeação foi publicada. Opa, já foi publicada. Eu presumo que é o quê? Um ato vinculado. Quando ela dá a ideia mais restrita. A nomeação dos aprovados dentro das vagas foi publicada. Opa, vinculado. A nomeação de aprovado, genérico, de aprovados, discricionário. Caralho, uma questão dessa arrebenta meio mundo se vir de novo na prova. Já caiu 2 vezes. Uma ela deu gabarito discricionário, que era genérico, e a outra foi essa aqui que foi mais específica. Entenderam a diferença, gente? Vocês não vão errar esse tipo de questão, né? Setup, você não pode errar isso aqui. Já pegaram um macete aqui. Bora então para 19. A 18 já deu o gabarito, vamos para 19. Assinale a alternativa que apresenta um exemplo de ato administrativo da espécie negocial. Está lá no teu material a classificação. Classificação, você lê esse resuminho aqui, porque classificação é meio que decorebinha, tá, gente? É chatinho e tal, mas tem que pegar. Pelo nome, você vai tentando entender, ó, negocial. É como se o Estado estivesse fazendo o quê? Um negócio. O ato negocial é quando o Estado consente um direito para você e você também quer aquele direito. Tem como se fosse um negócio. As duas partes querem, negocial. Uma autorização é o quê? Negocial. Eu quero a arma, o Estado consente para mim aquela autorização. Uma licença, negocial. Porque eu quero a CNH, o Estado consente, negocial. Ato negocial há um consentimento do Estado e aceitação da pessoa. Ele quer um exemplo de ato negocial. Qual que é o gabarito aí? Letra D, licença. Licença, 19, letra D. Mais chatinho, né, gente? Mas tranquilo, essa já estava safo, né? Se você pegar os exemplos dos atos negociais, qual que é a ideia? Negociar, o Estado consente e o particular quer. 20. Julgue os itens a seguir considerando a classificação dos atos. Mais uma de classificação. Classificação civil vai arrebentar meio mundo, menos o aluno do elite. Porque ela dá trabalho, o cara tem que entender, tem que pegar umas decorebinhas ali. Na prática dos atos discricionários, a administração goza de certa margem de liberdade de decidir nos termos e limites da lei. Tá certo isso? Correto, o discricionário tem margem de liberdade. Não é porque é discricionário que o cara faz o que ele quer, tem que seguir a lei. Vamos lá, para 2. Você marcou o 2 certo ou errado? O 2 está errado. Qual o erro? Vamos lá. Atos gerais. Olha a palavra, ato geral. Ele pode chamar também ato normativo. É a mesma coisa. Ato geral ou normativo. Ele falou que possui destinatários determinados. Pensa comigo. Se algo é geral, ela é para algo de forma indeterminada ou de forma determinada? Indeterminada. Se é para geral, é indeterminada. O erro foi falar que é determinado. A palavra vai te ajudando na classificação também. A palavra tem poder, amém, aluno? A palavra tem poder, aluno? Amém? A palavra ajuda, pô. Você vai ler a palavra e vai interpretar. 3. Classifica como ato constitutivo o ato que atesta a existência de um fato ou situação jurídica anterior a ele. Vamos de novo tentar entender pela palavra. Constituir alguma coisa. Eu crio, eu altero, eu modifico. Constituir. Constituir, eu estou criando nova coisa. Eu estou alterando, eu estou modificando. Constitutivo é isso. E ele falou que atesta a existência de uma situação anterior. Não. Atesta uma situação anterior, a classificação é declaratório. Exemplo, declaratório. Eu vou anular um ato. Eu só declaro, aquele ato é ilegal desde o começo. Eu declaro uma situação anterior. O declaratório, que eu vou declarar algo que já passou. Constitutivo, eu vou criar algo, eu vou modificar, eu vou alterar. Pega pela palavra constitutivo. Modificar, alterar, criar. Isso é o ato constitutivo. A questão fala, classifica o ato que atesta a existência de um fato ou situação anterior a ele. Não. Isso não é constitutivo, isso é o quê? Declaratório.
Puxa a flechinha lá e marca declaratório. Tem que ir marcando, meu querido. Esse conceito aí é declaratório. Classifica como ato vinculado, letra item 4, os atos que, em razão da prévia e objetiva tipificação legal, do único e possível comportamento, diante da hipótese pré-configurada em termos objetivo, restringe a liberdade da administração. E isso é vinculado, é pré-definido, certo? Qual o gabarito, então? 20D. Gente, só para fazer uma revisão geral aqui, falando de tudo que a gente viu hoje em 7 minutos. Presta atenção aqui. Bora lá. A gente viu o quê? Começamos lá na parte introdução da administração pública. A gente viu a administração pública sobre o critério formal, subjetivo ou orgânico. Qual o critério adotado no Brasil? Formação com muito suor. Formação com muito suor, você lembra do quê? Formal, subjetivo ou orgânico. Esse é o critério adotado no Brasil. São as 8. O critério material não é o critério adotado. Nós vimos os princípios expressos, os princípios implícitos. Eu vou falar para você e vou ver se você sabe. Agir com coerência, bom senso. É qual o princípio? Razoabilidade ou proporcionalidade? Agir seguindo padrões normais de aceitabilidade. Qual o princípio? Padrões normais de aceitabilidade. Caiu na PF, você pode ser policial federal. Padrões normais de aceitabilidade. Razoabilidade. Eu falei um macete para você. Você grava os dois da proporcionalidade. Quais são as duas palavras da proporcionalidade? A adequação e necessidade. A adequação e necessidade está para proporcionalidade. Beleza? Desconcentração. Cria órgão. Tem hierarquia? Tem hierarquia. Tem subordinação? Sim. Descentralização. Cria o quê, meu aluno? Entidades. Tem hierarquia? Não. Tem o quê? Controle, tutela, supervisão. A descentralização pode ser por outorga legal, técnica, por serviços ou funcional. Tudo a mesma coisa, essas palavras. Tá no teu resumo. Pode ser por delegação ou colaboração. Passa para particulares. Quando eu passo para o particular, eu transmito só o quê? Somente a execução. Beleza? Falei dos princípios, falei da administração, falei dos poderes. Dos poderes, tome cuidado com o abuso de poder. O abuso de poder é um gênero que se divide em excesso de poder. Excesso viola o quê, meu querido aluno? Competência. Excesso viola qual elemento ou requisito? Competência. Desvio de poder viola o quê? Finalidade. Tá certo? E os atos administrativos, falei da responsabilidade civil. Eu posso propor ação direta contra o agente? Não. Contra quem? Objetivo. O que quer dizer objetivo? Basta uma conduta, dano, nexo causal, independe de dolo ou culpa, o Estado indeniza. Tem as excludentes. Quais são as excludentes? Culpa exclusiva da vítima, caso fortuito e força maior ou fato de terceiro. Lembra, o fortuito interno. O Estado pode se eximir de algo interno? Interno não se exime. Ele se exime do externo. Lembra da pedrada. Externo lembra da pedrada que acertou no ônibus. A concessionária pode se eximir. Falei dos atos administrativos, dos elementos, requisitos, atributos. Falei do que é vinculado. Falei da convalidação. Beleza? Alguma dúvida, gente? Vamos para cima, então.